Olá, estamos de volta com o Senado agora. Você que acompanha as notícias do Senado já sabe que a Comissão da Reforma Política aprovou esta semana o texto base do projeto de mini-reforma eleitoral enviado no primeiro semestre pela Câmara. A matéria muda algumas normas da legislação partidária, eleitoral e política. A repórter Karine Beluso explica. Emendas de integrantes da comissão e sugestões do Tribunal Superior Eleitoral fizeram parte das alterações ao texto da Câmara, além das modificações do relator. Romero Jucá também referendou contribuições dos deputados e incorporou matérias que já tramitavam nos colegiados e no plenário do Senado. Nós queremos ter o melhor texto possível, tanto da reforma política quanto da reforma eleitoral. Nós estamos diminuindo o custo de campanha, ampliando a transparência, ampliando mecanismos de controle, inclusive inserindo a Receita Federal nos procedimentos do Tribunal Superior Eleitoral. Está incluída nessa matéria uma questão que é central na reforma política, que é o financiamento de campanha. Também o fim das coligações proporcionais, a substituição desse mecanismo e um conjunto de matérias que modificam o calendário eleitoral, custo de campanha e organização partidária. Sobre o financiamento de campanha, a posição da maioria dos senadores é a de que empresas só poderão doar recursos para partidos políticos. Já aos candidatos, só será permitido receber dinheiro de pessoas físicas ou dos seus partidos. Isso pode ser alterado com a votação dos destaques. Há mudanças também na forma de prestação de contas do período pré-eleitoral. A comissão aprovou um sistema simplificado para as pequenas campanhas, de municípios com até 50 mil eleitores e candidatos que gastem só até R$20 mil. As outras prestações de conta serão feitas de forma também com cruzamento de dados à Receita Federal, portanto com mais transparência e com mais cuidado. Por exemplo, doações feitas a partidos terão que ser disponibilizadas na internet em 72 horas. Prestações de contas serão feitas de tempos em tempos também na rede mundial de computadores. No último dia 13, a Câmara enviou ao Senado a segunda parte da reforma político-eleitoral. São matérias relacionadas ao tema que trazem emendas à Constituição reunidas em uma só PEC. Segundo o relator, ela já começa a ser discutida logo, mas não na comissão especial. Ela terá que tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é uma emenda constitucional. E a emenda constitucional terá que ser aprovada na CCJ e depois ser tramitada no plenário do Senado para ter 2 turnos de votação. O texto vai a plenário em regime de urgência assim que os 10 destaques apresentados pelos senadores da comissão forem apreciados. O colegiado quer enviar a matéria ao plenário até a semana que vem para que, no máximo, no final de setembro, ela volte à Câmara para que os deputados analisem as mudanças. É que as novidades só poderão valer para as eleições de 2016 se forem aprovadas até antes do dia 3 de outubro. O PSB se reúne na próxima terça-feira para decidir se vai entrar com pedido de representação no Conselho de Ética do Senado contra Fernando Collor. Isso por causa das denúncias contra o senador alagoano e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentadas na quinta-feira pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os dois são acusados de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. As denúncias são graves e vai exigir um posicionamento do Parlamento, tanto da Câmara como do Senado. E o posicionamento dos partidos políticos. Há uma descrença generalizada nos partidos e nos políticos, e isso aumenta essa descrença. Existem denúncias e investigações sobre muitas pessoas, né? Nós vamos aguardar as denúncias e aguardar as investigações. Diria que pré-julgar qualquer um deles, né, seria antecipar os fatos. O clima tem que ser focado para o trabalho. Eu acho que essa discussão política ela é importante, ela vai ter o seu segmento. Agora, nós não podemos paralisar as 2 casas do Congresso brasileiro num momento de dificuldade na economia, num momento de dificuldade das famílias, num momento em que muitas opções surgem para querer aumentar impostos. O Brasil tem 342 empresas públicas e sociedades de economia mista. Um projeto no Congresso prevê regras claras para a prestação de contas das estatais e a escolha dos diretores. O texto foi aprovado por uma comissão especial de deputados e senadores e segue agora para a Câmara.
O texto define normas de transparência para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Para evitar prejuízo aos acionistas, as estatais devem informar anualmente quais os riscos que envolvem o negócio. Para este analista político, isso vai exigir mais responsabilidade dos gestores. No momento que nós pudermos ter, de uma forma muito clara, informações acerca da transparência, informações acerca do funcionamento da empresa, assim nós vamos poder punir ou não aqueles que exageraram ou que usaram a empresa para outros interesses. Os conselhos de administração das estatais devem ter pelo menos 20% de integrantes independentes. Eles não podem ter filiação sindical ou partidária ou ser parentes do presidente da República, de governadores, ministros e secretários de Estado. Estão vetados fornecedores e compradores de serviços e produtos das estatais. Os profissionais devem comprovar experiência mínima de 10 anos e formação compatível para o cargo. O relator retirou do texto um artigo que exigia a sabatina do Senado para todos os diretores e conselheiros das estatais. Ia ter que criar uma comissão do Senado só para sabatinar conselheiros e mesmo assim ia ter uma fila enorme de pessoas esperando para ser sabatinadas. Então isso não faz sentido. O importante é a gente colocar na lei condições objetivas, critérios práticos que dizem quem pode e quem não pode ser conselheiro. De acordo com o texto, as despesas com publicidade e patrocínio não podem ultrapassar 0,5% da receita bruta e ficam limitadas a 35% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento. A proposta dispensa licitação para obras e serviços de engenharia de até R$100 mil e permite a contratação direta quando não houver possibilidade de competição, mas proíbe a contratação de empresas que tenham participação de diretores ou empregados da estatal. O que o projeto de lei pretende fazer é encontrar um meio termo entre a liberdade de contratação para permitir que as empresas sejam competitivas no mercado, mas que também possibilite um controle efetivo por parte da sociedade, por meio do Ministério Público, por meio de uma legislação transparente e eficiente de licitação e de contratos. Basicamente, o projeto procura encontrar um meio termo entre a liberdade de contratação e o controle efetivo sobre os gastos públicos. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.